Olá, galera. Eu sou o professor Torres. Estava numa transmissão agora há pouco, mas aí então resolvi gravar essa videoaula para que você pudesse, nessa pandemia, revisar conteúdos muito importantes de física, tanto você que vai fazer prova do IFE, Colégio Naval, EAN, mesmo que eu tenha usado como base a prova da EAN de 2019. Seria, na ordem, a primeira prova a ser executada pelo calendário militar. Mas essa pandemia está deixando todo mundo maluco, inclusive eu. Então vamos lembrar, eu sou o professor Torres, estou aqui colocando esse vídeo aqui no canal e também no Facebook para que a minha galera do curso Torres possa então se deliciar com essa correção. Professor, por que você resolveu corrigir a prova da EAN? Como a videoaula hoje não é para a galera de EAR e de SpaceX, eu tentei pegar uma prova que ficaria muito parecido para aquela galerinha que vai tentar tanto o IFE como o Colégio Naval, então o pessoal mais beneficiado é a EAN. E por que a prova de 2019? Primeiro, que é uma das provas mais recentes. E segundo, na prova de física da EAN, eu falo que foi a prova mais bem distribuída que eu já tinha visto. Coloquei para vocês, e olha só, eu estou utilizando como base a prova amarela. E vou corrigir as questões que estão aqui no quadro em vermelho, que se refere apenas aos conteúdos de física. E aí nós temos aqui, esse pedaço não será apagado, até para que você possa se basear. Nós vamos usar esse cantinho para as resoluções. Então nós vamos corrigir 37, 39, todas essas questões que estão aqui. Vou dando um bizu de vez em quando para vocês e vamos sentando o sarrafo na questão. As dúvidas podem colocar aí no descritivo. Agora, galera, todo dia no meu Instagram, Torres Rafael CF, às 8 da noite, estou batendo papo com ex-alunos que são militares. Galera explicando como que é a rotina militar. E todo dia no meu Facebook, Rafael Torres Neves, estou gravando essas aulas para a galera que está na pandemia. Agora, galera, vamos lá. Você que é amante da física, ou você que odeia a física, esses foram os conteúdos abordados nessa prova amarela. Eletricidade foi um dos conteúdos que mais caíram questões, 3 questõezinhas. Termometria, cinemática, óptica, energia mecânica, ondulatória, calorimetria e gases. Então agora você embarca numa jornada de revisão, aonde nós vamos dar alguns bizus e vamos corrigir as questões aqui. Na ordem, a primeira questão a ser corrigida, eu vou colocar aqui, galera, vocês vão ver que de vez em quando eu vou olhar aqui para o meu painelzinho, é porque a questãozinha está aqui parada. Então vamos lá. A primeira questão será a questão 37, uma questão que ninguém esperava. Por que tem então uma questão que ninguém esperava? Primeiro, o conteúdo abordado foi o conteúdo de eletricidade. E quando nós falávamos de eletricidade, o que o aluno esperava? Eu já vou fazer uma revisão aqui do conteúdo de eletricidade para você. Então o que acontece? Quando você vinha fazendo provas 2018, 2017, 2016 da EAN, o professor sempre explicava primeiro o conceito de eletricidade. Né? Eletricidade é um fluxo contínuo, né? Ou de forma organizada ou de forma desorganizada, corrente contínua e corrente alternada, através de um condutor. Então o professor explicava toda aquela teoria, o que era corrente elétrica, o que era circuito elétrico, e a partir disso trabalhava com tanto corrente, vamos colocar aqui, corrente contínua, que se referia às pilhas e baterias, ok? E a questão, então, que falava de corrente alternada. É claro que nessa questão ele não perguntava nada conceitual, mas corrente alternada. Corrente alternada são aquelas questões onde nós envolvemos as correntes, por exemplo, de 110 volts da sua casa. A diferença entre, primeiro, o que é corrente? A corrente é um fluxo de elétrons, que vai do cátodo até o ânodo. Que vai do ânodo até o cátodo, perdão. E quando nós falamos em fluxo de elétrons, esse elétronzinho indo de encontro
ao positivo, essa corrente tanto pode fluir de forma organizada ou desorganizada. Essa corrente contínua é quando os elétrons que estão fluindo pelo condutor fluem de forma organizada, enquanto a alternada não. Eles vão fluindo de forma totalmente bagunçada. E quando nós falávamos de eletricidade, nós trabalhávamos principalmente nas provas duas fórmulas. Duas fórmulas porque geralmente nós envolvíamos o que nós chamávamos de circuito elétrico, né? Os circuitos elétricos. E aí então, o que acontece? Quando pegávamos um circuito, vocês observavam o seguinte: nesse circuito havia uma passagem de corrente. Então isso aqui nós chamamos de circuito elétrico. E esse circuito então tinha parece ter uma vírgulazinha, parece ter um trocinho meio bagunçado, é porque minha letra é horrível, mas na verdade isso aqui é uma resistência. Resistência. Agora, professor Torres, você vai falar o que é resistência? Eu vou. Porque era o objetivo da questão 37. Ele falava de resistividade e resistência. Ok? Mas eu vou aprofundar daqui a pouco. Só quero chegar ao objetivo, que é o seguinte. Até então, da prova de 2016, 2014 até 2018, sempre se trabalhava, né, o fluxo da corrente elétrica, né? E aí trabalhava duas fórmulas, que é a fórmula do U, faça-me rir, e a fórmula do pintinho, pio, que trabalhava a DDP, que era a diferença de potencial elétrico num circuito fechado, e a potência elétrica. Então o cara não esperava a questão 37. Por que não esperava a questão 37? Eu vou parar aqui rapidinho, porque você pode pausar e voltar o vídeo quando quiser. A questão 37 do conteúdo de eletricidade trouxe uma nova abordagem, que era a questão da resistividade. Eu vou ler aqui para vocês aqui, né? A questão 37 falava assim: um fio de cobre, quer dizer, um fio condutor, apresenta resistência elétrica de 2 ohms e comprimento igual a 4 metros. Sabendo que a resistividade elétrica do cobre é de 1,7, calcule a área de seção transversal. O cara surtou. O cara surtou porque o cara não estava acostumado com essa matéria. Mas vamos lá, vamos ver o seguinte. Primeiro, o que significa resistência? Igual aqueles filmes apocalípticos, resistência. Resistência é tudo aquilo que dá dificuldade. Então, na física, no conteúdo de eletricidade, quando nós falávamos de resistência, era a dificuldade que a corrente elétrica possuía ao passar por um fio condutor. Então, quando nós falamos de resistência, vamos colocar assim entre aspas. Resistência está relacionado com dificuldade. Dificuldade quê? Dificuldade de se propagar, é claro. Porque se ele fala um fio de cobre, esse fio de cobre estaria gerando ou transportando elétrons. Estaria aqui, vamos botar aqui um fio aqui, ó. Vamos tentar desenhar um fio. Eu vou desenhar aqui ele mais espesso para você entender alguns conceitos. Então, quer dizer, esse fio condutor aqui, que ele falava que era um fio de cobre, os elétrons que estão aqui, eles estão se deslocando. O problema é, se a corrente contínua ou alternada, não me interessa, a questão não falava aqui se era contínua ou alternada, se os elétrons estão fluindo, o que acontece? Durante o deslocamento desses elétrons, esses elétrons vão se colidir com outros elétrons irmãos, como também vão se colidir com os núcleos dos átomos. Isso acaba gerando uma dificuldade para esses elétrons se propagarem. Por esse motivo, dois fatores interferem na resistividade. Dois fatores interferem na resistência. Primeiro, qual é o primeiro fator que altera a resistência? O primeiro fator que altera a resistência é justamente a área da seção circular.
Quando eu falo área, eu estou me referindo à espessura do fio. Quanto maior a área, mais espaço para os elétrons fluírem, menos resistência esse fio gera. Então lembre o seguinte, área grande, resistência pequena. Lembra disso? Vamos lembrar? Área grande. Quanto maior a área do fio, a área da seção transversal, mais espesso é o fio, mais facilidade elas vão encontrar para se propagar. Então, quanto maior a área, menor é a resistência. Outro fator também que interfere na resistência que a carga elétrica vai possuir ao passar por um fio condutor é o que nós chamamos de comprimento, que a questão também dava, né? Claro. E comprimento já é o contrário. Quanto maior o fio, mais o elétron vai ter que percorrer um caminho. Então, quanto mais caminho ele percorrer, mais dificuldade ele pode encontrar durante esse trajeto. Então, em relação ao comprimento, quanto maior o comprimento, resistência maior também. É só você lembrar. Faz uma corrida de 100 metros. Beleza, faz uma corrida de 50 quilômetros. Você vai encontrar muito mais dificuldade. Tá? E terceiro fator, era o termo que vocês viram aí. A natureza do material. A natureza do material interfere diretamente na resistência. Mas só que a natureza do material é que você chama na fórmula de Rho, que é o pezinho que você vai ver daqui a pouco, que é, na verdade, o conceito de resistividade. E lembram? Vamos lembrar aí. O que é resistividade? Resistividade é a dificuldade que os elétrons encontram para se propagar. Então gera uma fórmula que a gente não estava acostumado, que é resistência é igual a resistividade dividido por L sobre A. Agora, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o nosso Rho. Esse cara aqui é a minha resistividade. Resistividade. Show? Isso aqui é a minha resistência em ohm. Isso aqui é o meu comprimento em metros. E aqui é a área da seção circular em metros quadrados. Então, quer dizer, entendido esses conceitos, nós vamos então corrigir a questão. Pode pausar, voltar o vídeo quanto necessário, não tem problema. Deixa eu ver para cá a câmera, para cá fica melhor, né? Então vamos embora. Então vamos lá? Então vamos embora. Vamos calcular aqui, vamos botar a formulazinha. Ele fala assim, vamos botar os valores. A resistência, vamos lá. A resistência era igual a 2 ohm. O comprimento do fio, L, era igual a 4 metros. E a resistividade do fio de cobre era igual a 1,7 vezes 10... Opa, cai não. Vezes 10 a menos 8. Eu acho que na câmera dá para ver legal no cantinho, dá para ver. Vamos fazer aqui de roxinho. Vamos resolver aqui de roxinho para vocês verem então. Vamos embora? A resistência, a questão já dava. A resistência era igual a 2. A resistividade também tinha, era 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes o comprimento, que também tínhamos, 4 sobre a área. Show! Vamos fazer o quê? Vamos cruzar. Vamos jogar esse A para cá e vamos descer o 2. Então, a área é igual a 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes 4 sobre 2. Cortei aqui, ficou 2. 2 vezes 1,7 não altera a potência. 3,4 vezes 10 a menos 8 ohm, por metro quadrado. Tá aí. Na prova, 3,4 vezes 10 a menos 8 era a letra A. Então, galera, tá aí a questão número
37 da prova da EAN de 2019. Um conteúdo que o cara não estava acostumado. Vou dar um pauzinho aqui no vídeo, só para poder sumir isso aqui e eu corrigir a próxima questão. Despausei, beleza, ó, já apaguei, já coloquei aqui a próxima questão, que seria então a questão número 39. Galera, vamos revisar uma coisa aqui. A questão 39 é uma questão na EAN que nós podemos macetar tranquilamente. Lembra que quando fala assim termometria, o objetivo da prova é saber se você lembra as escalas termométricas e a maneira com qual você vai transformar uma unidade em outra. Quando o professor da escola fala em termometria, eles dão aquelas equações, lembra? Né? Você lembra? Vamos lembrar de uma coisa aqui. Quando falamos em termometria, vamos lá, escala, vamos colocar aqui nesse cantinho, vou dar esse cantinho aqui, escala Celsius, por exemplo, grau Celsius. A escala Celsius. Você tem que saber que, independente se a escala Celsius, Kelvin ou Fahrenheit, elas se baseiam em dois pontos, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, por exemplo, na escala Celsius, que é uma escala centígrada, né, ela vai com o ponto de fusão de 0 graus até o ponto de ebulição de 100 graus. Então, ponto de fusão, ponto de ebulição. Vamos lembrar? Eu tenho aqui a escala Fahrenheit, né? Vamos lá. Eu tenho a conta aqui. Eu tenho 32 graus e tenho 212 graus. Eu tenho a escala Kelvin, né? Que vai lá de 273 até 373. Galera, quando você pega isso na escola, o professor fala assim, meu filho, usa a seguinte fórmula. TC sobre 5, já simplificada, é igual a TF menos 32 sobre 9, igual a TK menos 273 sobre 5. Irmão, esquece isso. Esquece isso. Esquece isso. Usa o macetinho assim, ó. Olha só. Vamos usar o macete. Qual é o macete? O macete é o seguinte. Vamos ensinar o mais fácil? O mais fácil é você converter da escala Celsius para a escala Kelvin. As duas escalas, se você reparou, são escalas centígradas. Tem 100 graus de variação. Então, tanto a escala Celsius como a escala Kelvin. Então, o que eu posso fazer? Para passar de Celsius para Kelvin, não tem que usar fórmula. É só somar o 273. E para fazer o contrário, é só diminuir 273. Isso te dá tempo para que você possa gastar nas outras matérias. Mas, professor Torres, isso se aplica a todo mundo? Sim. Vamos ver aqui. Da escala, calma, ficou feio, da escala Celsius para a escala Fahrenheit. Esse para mim aqui é o melhor, que é justamente a questão. Por que o melhor? Vou ter que usar o meu lilás. Galera, lembra o seguinte. Lembra que para passar da escala Celsius Fahrenheit pelo macetinho, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai multiplicar por 1,8 e vai somar 32 unidades. Então, se eu quero passar, vamos imaginar que eu tenho 10 graus Celsius. Pô, 10 graus Celsius, 10 vezes 1,8, 18. 18 mais 32, 50. 50 graus Fahrenheit. Então, não tem mistério. Multiplico por 1,8, são 32. Agora, quando eu fizer o contrário, por favor, não esqueça disso. Eu fui assim. Eu multipliquei e somei. Se eu estou voltando, o que eu vou fazer? Eu vou voltar trocando sinais. Só que eu fui assim e voltei assim. Então, se eu fui assim e voltei, a primeira pessoa que eu encontrei foi o 32. Então, agora eu vou diminuir 32, estou trocando o sinal, e vou multiplicar? Não, eu vou dividir por 1,8. Pô, cara, não tem como você errar uma situação dessa na prova, cara. E aí, a questão 39 diz assim, um termômetro registra a temperatura de 932 graus Fahrenheit, né?
Converta esse valor para a escala Celsius. Porra, moleza. Ele quer passar isso para a escala Celsius. O que eu vou fazer? Ó? Eu quero Fahrenheit para Celsius. Vou vir aqui, ó, 932 menos 32. Você fez teste de cabeça. Deu quanto? 900. Então eu vou diminuir e depois eu vou dividir por 1,8. Quando você fizer seu cálculozinho lá no corpo da prova, você iria achar 500 graus Celsius. Isso te dá tempo. É claro que você não vai aprender isso de uma hora para outra. Você vai pegar aí N exercícios e vai inventar. Agora, uma coisa importante tem que se frisar. É muito comum no colégio naval escalas hipotéticas. Quando as escalas hipotéticas forem atribuídas, não tem como resolver o macetinho. Nós vamos ter que voltar para a fórmula, porque você tem que montar a fórmula equivalente à escala hipotética que ele inventou. No próximo vídeo, nós falamos disso aí. Então, na prova aí, a questão 39 foi letra E. Beleza? Então, é mais um macetinho. Vou dar de novo um pause aqui, volta aí repentinamente, para que a gente possa corrigir, né? Matamos a 39, para que a gente possa corrigir a questão 40, né? Vou dar um pauzinho rapidinho. Já voltei. Galera, a questão 40 foi uma questão que gerou certa dúvida nos alunos. Uma questão que fala de magnetismo. Então vamos aqui conceitualmente explicar algumas coisas. Quando nós falamos em magnetismo, nós vamos ter tanto os ímãs como os eletroímãs. Os ímãs são elementos naturais. E os eletroímãs, de acordo com Ostwald, através de uma corrente elétrica é que nós geramos o quê? Nós geramos um campo magnético. Então, nesse caso, nos eletroímãs, os campos magnéticos são produzidos a partir da circulação de uma corrente elétrica. E, falando em ímã, você lembra muito bem que nos ímãs nós temos dois polos. O polo norte e o polo sul. E lembrando, quando falamos polo norte e polo sul, falamos polo norte magnético, polo sul magnético. Não podemos confundir com os geográficos, que são sempre o contrário. Se eu tenho um norte magnético, eu tenho um sul geográfico. Quando você pega um ímã, é claro que alguns fatores podem desestruturar o ímã, como o calor e como também impactos. Mas, ao pegar um ímã e cortar no meio, eu não divido o polo norte de um lado e o polo sul do outro, não. Eu transformo esse material em dois novos ímãs, com seus polos respectivos, norte-sul, norte-sul, tá bom? Então vamos lá, questão 40. A questão 40 é uma questão teórica, que ele procurava a afirmativa correta. Então vamos lá. Letra A. Oersted comprovou experimentalmente que corrente elétrica dá origem a campo elétrico. Não. Se estamos falando de eletroímã, isso que ele descobriu, a corrente elétrica gerava um campo magnético e não elétrico. O erro da letra A estava aí. Letra B. Se quebrarmos um ímã, teremos dois ímãs, cada um com apenas um polo. Não, claro que não. Letra C. Em um ímã e por fora dele, as linhas de campo magnético têm orientação do polo magnético sul em direção ao norte. Olha só, quando nós falamos em ímã, nós temos isso aqui, ó, que é a saída norte e sul, a saída e entrada, tá? Então, eu saio do norte magnético e entro para o sul magnético. Olha a questão fala. Tem orientação do magnético sul para o norte. Não! É do norte para o sul. Errado também. Letra D. O polo norte da Terra encontra-se próximo ao polo geográfico norte da Terra? Não. A resposta era a letra E, que ele falava assim: polos magnéticos de mesmo nome, norte e norte, se repelem. Vamos lá. Polos magnéticos de mesmo nome se repelem e polos magnéticos de nomes diferentes se atraem. Sim, norte com norte,
eles vão se repelir. Norte e sul vão se atrair. Tanto quando você pega um ímã e na mesma posição que ele encostar, o ímãzinho dança, mas não encaixa. Beleza? Então aqui a quarentena moleza, letra E, vou nem dar aquele pause não, vou direto. Então só vamos riscar aqui, quase que eu tropecei no microfone, né? Tá aqui, ó, a 40 foi embora, vamos apagar aqui e vamos colocar a questão 43, show? Ó, e quando for necessário, galera, não esqueça, dá pausa no vídeo, volte ou mande perguntas pelo meu Instagram, Torres Rafael CF. Vamos lá, galera. A questão 43 era a questão que surpreendeu alguns alunos. Era a questão de cinemática, tá? Eu vou resolver de duas maneiras. Eu vou fazer pela fórmula e pelo macetinho, tá? O cara falou assim, vamos aqui, deixa eu botar aqui a minha caneta vermelha aqui em cima, vou botar aqui para que eu possa ler. Ele diz assim, um rapaz se desloca sempre em linha reta e no mesmo sentido por um percurso total de 20 km. Quer dizer, o cara foi andando de um ponto ao outro de uma trajetória que totalizava 20 km. A primeira metade, quer dizer, os primeiros 10 km, ele percorreu com uma velocidade de 3 km por hora. E a segunda metade com velocidade de 5 km por hora. Moleza. Foi tão fácil que geralmente essa questão, quando cai no colégio naval, por exemplo, ele não dá distância. Por que não dá distância? Porque o aluno teria que improvisar um valor. Então, se ele falasse que um aluno indo numa trajetória retilínea e na primeira metade andasse com 3, na segunda metade com 5, são metades, pô, são iguais. Você podia inventar o valor que você quisesse. Aqui não tem erro. Aqui não tem erro por quê? Uma questão dessa é dada. Se ele quer a velocidade média, galera, isso aqui não é média ponderada. Se ele quer a velocidade média do trajeto, você não pode somar e dividir por 2. Toda vez que eu falar de trechos iguais, a velocidade média vai ser o dobro do produto das velocidades, produto das velocidades, dividido pela soma das velocidades. Então não tem erro. Então, a velocidade média vai ser o quê? O produto das velocidades dividido pela soma das velocidades. Então, a velocidade média, isso quando nós falamos que o objeto percorreu trechos iguais. Trechos iguais. Então, vamos lá? Então, vai ficar 2 vezes V1 vezes V2 dividido pela soma dos dois. 3. Quase não saiu um 3 aqui, né? Mais 5. Pô, beleza, então. Vai ficar 2 vezes 3 vezes 5 dividido por 8. Pô, show de bola. Vamos fazer aqui rapidinho, ó. Se eu quiser que eu possa simplificar aqui, moleza. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 4. Vai ficar 15 sobre 4. Então, 15 sobre 4 vai me dar quanto? 7, né? Que 7? 3,75 quilômetros, quilômetros por hora. Vamos ver qual a alternativa aqui? Qual a alternativa? Letra... Aí vamos para o mais próximo. Ele queria... A resposta dava a letra C, que dava 3,8 quilômetros por hora. Então, galera, não tem erro. Você que vai fazer física, não é esse bicho papão que a galera acha, não. Física é um conteúdo razoável. Você que está me assistindo aí do curso Torres, como nós programamos essa videoaula para hoje, só que a internet caiu, nós estamos gravando o vídeo aqui agora, eu espero que esteja se deliciando, ó. Então lembre, sempre for uma questão de cinemática, de trechos iguais, é só lembrar o dobro do produto pela divisão da soma das velocidades, beleza? Vou dar aquele pauzinho para a gente desligar aqui. Nós já fizemos essa é 43, né? Nós já fizemos a questão 43. Já vimos, ó,
eletricidade nessa brincadeira, termometria e cinemática. Né? Já vamos aqui deliciar com outros conteúdos que também são complicados. Então só um momentinho aí. Despausamos, voltamos aí. Galera, já coloquei aqui 2 questõezinhas, tá? E agora o aluno aí, nesse momento, ficou um pouco chateado na prova. Tenho certeza disso. A questão número 44, ela está no conteúdo de óptica. E a questão que caiu foi em relação a espelhos côncavos. Vamos revisar uma coisa aqui? Quando nós falamos em espelhos, né? Esses espelhos nós chamamos de espelhos esféricos. Eles podem ser divididos em espelhos côncavo. Aí tem aquele velho macetinho. O que é um espelho côncavo? Um espelho convexo. Eu pego lá concha de feijão. Espelho côncavo é aquele que reflete na parte interna. E espelho convexo que está aí refletindo na parte externa. Então, a gente pega aqui assim, ó, e faz assim, ó. Não sei não, tá? Eu tentei desenhar um espelho. Você vem e bota 3 pontinhos. Para mostrar que o espelho côncavo, a parte que reflete é a parte interna. E o espelho convexo, que são aqueles espelhos que você usa em saída de estacionamento, né? Aqueles espelhos em ônibus que dão uma melhor visão, campo de visão para o motorista, tá? São os espelhos convexos. A parte refletora é a parte externa. E a questão falou assim, a questão 44 surpreendeu muita gente. A questão falou assim, calma aí, não está aqui não, calma aí, achei. Ele fala assim pra gente, vou ler para vocês. Considerando um objeto colocado sobre o eixo principal, o que é eixo principal? Né? Ele fala assim, um objeto colocado sobre um eixo principal. Quando o cara começa a ler isso, o cara fala, mas o que é isso, eixo principal? Galera, a questão 44 falava de espelho côncavo. Então, o que acontece? Quando nós pegamos um espelho, imagina que ele aqui é um círculo perfeito. Eu peguei esse cara e cortei ao meio. Eu cortei ao meio, eu vou vir aqui, ó, e vou apagar isso aqui. Tá? Se eu cortei ao meio, você vai ver que aqui nós chamamos de centro da circunferência. Ele vai chamar centro do espelho, centro de curvatura do espelho. Então ele vai vir aqui e vai passar uma reta. Vai ficar reto. Isso aí. Beleza? Eu vou apagar essa linhazinha agora. Vou apagar essa linhazinha. Show. Então aqui nós vamos chamar de C, centro de curvatura ou raio de curvatura. E a E aonde a reta vai tocar aqui no espelho, nós vamos chamar de vértice. Vamos colocar aqui para você poder copiar se você quiser. Aqui é então o centro de curvatura ou raio de curvatura. Aqui é o meu vértice. E na parte mediana, no meio entre o foco e o centro de curvatura, e no meio entre o vértice e o centro de curvatura, nós vamos chamar de foco. Beleza? E a questão continua assim, olha só. Considerando um objeto colocado sobre o eixo principal a uma distância de 10 centímetros do vértice. Então, beleza. De um espelho esférico côncavo, então quer dizer que a parte que refletia era a parte interna, num espelho com raio de 10 centímetros. Então quer dizer, olha só, o centro de curvatura ou raio estava a 10 centímetros. Aqui, 10 centímetros. O objeto, tá? E na física, nós chamamos sempre assim, O representa objeto, tá? I representa imagem, beleza? P significa, eu vou apagar aqui, vou ter que apagar aqui. P representa a distância
do objeto até o vértice. E P', isso aqui é P e P'. E P' significa a distância da imagem ao objeto. Da distância da imagem ao centro, na verdade. Ao vértice, perdão. Ao vértice. Deixa eu consertar aqui a distância do objeto ao vértice. Então, beleza. O cara diz o seguinte, que o objeto estava a 10 centímetros. Quer dizer, o objeto estava exatamente aqui. Aí ele continua, parafraseando. Olha que bonito, parafraseando. E ele continua. Cadê? 10 centímetros em relação a imagem, ele quer saber o seguinte, a imagem formada por esse espelho, lembra que é objeto, beleza? A imagem formada por esse espelho, sabendo que os raios incidentes do espelho esférico satisfazem a condição de existência de Gauss. Então eu falo para um aluno de aprendiz que sempre fala raios incidentes, que é o raio que incide sobre o objeto, você sempre vai fazer assim, ó, tá? O primeiro raio, paralelo ao eixo principal, cortando no foco. E o segundo raio, passando pelo objeto e cortando no vértice. Tem que sair reto. Só que esse raio sai na mesma posição. Ele entrou assim, ele vai sair assim. Quando esses dois... Oh, meu Deus do céu, gaguejou. Calma aí. Esses dois raios de luz, quando se interceptarem, eles vão me formar a imagem. Então você repara que a imagem se formou exatamente em cima do centro de curvatura. E a questão perguntava qual era a distância, qual era o P' da imagem do objeto. Pô, se ele se formou em cima do centro de curvatura, qual era o valor da distância? A distância também era 10 centímetros. Uma questão que o cara surtou, porque o cara não estava acostumado a desenhar. Então a resposta dava a letra D. Então quando se fala em espelho, se você quiser... mas professor, cocei a cabeça. Por que cocei a cabeça? Aqui ele me deu, na verdade, né? Ele me deu P, esse 10 centímetros aqui é o P 10 centímetros, beleza? Ele me deu o raio ou o centro de curvatura, 10 centímetros, e me pediu P'. É claro que aqui eu vi que deu em cima, por isso você marcou 10. E se não tivesse dado em cima? Existe uma fórmula, que é o seguinte. 1 sobre o centro de curvatura é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa formulazinha vai te dar justamente, em qualquer outro valor que ele atribua, o valor ou da distância do objeto ao vértice ou da imagem ao vértice, beleza? Então, uma questão que pegou todo mundo de surpresa. Uma questão que esse ano você tem que começar a se preocupar. Porque até então a prova não cobrava isso. Então você tem que começar a ficar preocupado com isso aí. Tá? Vou aqui dar um pause. Vocês aí podem voltar quando for necessário quantas vezes essa questão. Vou dar um pause para eu poder passar a próxima. Vamos cortar aqui, né? Vamos cortar. Já fizemos a 44, agora falta 4, 5. Vamos dar um pause rapidinho. 4, 5, vou logo dar um bisu aqui. Né? Dá tempo, vamos lá, dá tempo. Você espera no vídeo aí, espera aí. A questão 4, 5, na verdade, é uma questão que eu já revisei, que era de eletricidade. O desenhozinho estava ali. Né? Vamos lembrar o desenho. A questão 4, 5, na verdade, era uma questão que envolvia o conteúdo de eletricidade. Aquele conteúdo que se o cara não soubesse, ele perdeu 3 questões, meu irmão. 3 questões, o cara tinha que ser safo em matemática então, porque ele se ferrou na prova de física, tá? Que era o seguinte, ele falava, que vou botar aqui de vermelho, que nós tínhamos um circuito elétrico, tá? Um circuito
E que nesse circuito, esse bichinho aqui é muito chato, você tinha 3 resistências. Olha que eu já revisei resistência, hein? 3 resistências. De 10 ohm, 10 ohm e 10 ohm. Galera, olha só. Quando você fala em resistência, um bizu, eu tenho a resistência geral. Só que antes disso, a resistência ela pode ser uma resistência em série. Em série é que uma resistência atrás da outra. Se uma queima, apaga todo aquele filamento. E aí, quando tem várias resistências, você na prova vai ter que encontrar o que nós chamamos de resistência equivalente, o REC. A resistência equivalente, o REC, em série, é a somatória de todas as resistências. Beleza? Numa live minha, eu falei sobre a resistência em paralelo, que é justamente essa aqui. As resistências em paralelo são aquelas resistências que a corrente elétrica ao passar se divide. Porque se eu tenho aqui uma resistência em série, a corrente elétrica ao passar, ela não se divide. Então, para você identificar se a resistência em paralelo ou em série, é só você ver. A corrente veio para cá. A corrente, quando chegou aqui, ela teve que se dividir em 3 caminhos diferentes. Então, eu sei que ela está em paralelo. Aí o cara me perguntou, qual forma você usa, Torres? Eu uso a forma que eu aprendi. Resistência equivalente é igual ao produto delas sobre a soma. É claro que essa fórmula aqui, ela é uma fórmula macetada, porque a fórmula, na verdade, ou aqui eu saio do quadro, né? A fórmula, na verdade, é REC igual a, calma aí, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais de reticência. Só que, pô, o cara não lembra MMC. O que eu gosto de fazer? Eu gosto dessa fórmula aqui. Só que essa fórmula só serve para 2 resistências de vez. Só que existe uma teoria. Uma teoria que, presta bem atenção, a letra é feia. A letra é feia. Desculpa que eu botei a parede na minha boca, tá doendo. A letra é feia. Mas eu tenho aqui 10, 10 e 10. Aí, se eu tenho aqui uma resistência de 10, uma outra resistência de 10 e uma outra resistência de 10, você vai trabalhar o quê? 2 de cada vez. Vamos pegar essas 2 aqui. Só que na física, toda vez que nós tivermos valores iguais, a resistência equivalente é metade. Você nem tem trabalho, cara. Nem tem trabalho. Mas se você quiser fazer, faz pela formulazinha, não tem erro. 10 vezes 10, 10 mais 10. 10 vezes 10, 100. 10 mais 10, 20. 5. Beleza. Entendeu? Então, lembra, toda vez que eu tiver resistores iguais, o valor da resistência equivalente sempre é metade. Mas se não quiser, faz a formulazinha. R1 vezes R2, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Achei essa aqui, morreu. Eu tenho essa de 5 aqui agora. Então eu tenho aqui, né, uma resistência de 5 e a outra de baixo de 10. Vamos fazer pela fórmula? R1 vezes R2, quer dizer, 5 vezes 10, sobre 5 mais 10. Beleza. Quando que eu vou achar a resistência equivalente? O produto vai dar quanto? 50? 15? Deixo assim. Então eu descobri que quanto era meu REC? O meu REC era 50 15avos. Guarda isso aí. Vou anotar aqui, ó. O meu REC dava 50 15avos. Guarda isso para mim, beleza? Vou apagar aqui. Aí, já em mãos com o meu REC, a questão falava assim, olha só. O circuito elétrico apresentado acima é composto por uma bateria ideal,
fios de resistência elétrica desprezível e resistores idênticos, 10, 10, 10. A corrente elétrica indicada no amperímetro corrente elétrica é I. Era igual a 3 amperes. Beleza. Sendo assim, calcule a tensão U. Lembra que faça-me rir. Faça-me rir. Então, ele quer saber U. Então, U vai ser igual a resistência equivalente, vamos lá, que é o meu REC, 50 15 avos vezes meu I. 3. Pô, show de bola. Simplificava aqui. Ficava 5. 50 por 5, 10. 10 o quê? Qual é a unidade de U? Ou de diferencial de potencial elétrico, ou DDP? É, na verdade, volts. Não esqueça disso. Aí, vamos à alternativa. A alternativa na prova amarela dava letra A. Bem, eletricidade é um conteúdo que você tem que dar atenção. Aproveita a pandemia que você está em casa e dê uma boa de uma revisada. Lembrando que com essa brincadeira nós matamos a 45. Um saco. Você pode ver aí, o vídeo está um pouquinho longo, mas dá para você safar tranquilamente. Eu estou tentando explicar conteúdo para ficar muito bem elaborado, muito bem explicado. E você absorva legal. Né? Cara de doido, né? Cara de doido. Então, galera, vou aqui para a 45, vamos para a 45. Vou dar um pauzinho aqui. Vamos lá. Voltei do pause. Galera, vamos para cá, porque a câmera pega melhor esse lado de cá. Vamos falar agora de energia. A questão no 46 era uma questão dada, que falava de energia mecânica. Primeiro aqui, algumas revisões. Primeiro que energia mecânica está relacionada com a energia do movimento. Tá? Então, lembre isso. É energia relacionada, vou botar aqui, relacionada ao movimento. É claro que a questão aqui, que a IAN trouxe 46, no 46, ela trabalha com o princípio conservativo da energia. Então, no princípio conservativo, né, nós vamos dizer o seguinte, que a energia mecânica, e você vai entender o que é energia mecânica, a energia mecânica num ponto qualquer, um ponto A, é igual à energia mecânica num ponto B. Energia mecânica, na verdade, vamos puxar aqui uma setinha para cá, a energia mecânica se divide em três. As duas principais são energia cinética e energia potencial. Tá? Agora, a potencial gravitacional. A elástica eu não vou falar hoje, tá bom? Então, a energia mecânica aqui, ela seria igual à soma da energia cinética mais a energia potencial gravitacional, aonde a energia cinética estaria relacionado ao deslocamento do corpo, ok? E por isso a fórmula seria mv² sobre 2. E a energia potencial estava relacionado, é claro, com o deslocamento aqui potencial gravitacional. O deslocamento, não esqueça disso, vertical, tá? Então seria né? Massa vezes gravidade vezes altura. E aí eu quero que você entenda o seguinte. A energia cinética, ela só vai existir numa questão se existir velocidade. A energia potencial gravitacional só vai existir se existir altura. Não esqueça disso. Aí, nós vamos à questão número 46, que ele falava assim. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tô aqui no vídeo ainda. Aqui eu tô no vídeo ainda, não sai do campo da câmera. O cara fala assim. Um garoto em repouso no alto tobogã. Vamos tentar desenhar um tobogã? Tá aqui o tobogã. Então tem um garotinho aqui. Tá aqui, tá em pé, não interessa. Que tá com velocidade zero, tá em repouso. Então a velocidade dele aqui é zero.
Esse garoto está no alto do tobogã, de desnível, de altura, 5 metros. Aí a questão diz o seguinte, desconsiderando qualquer tipo de atrito, por que a prova fez questão de dizer para desconsiderar o atrito? Porque se ele considerasse o atrito, não seria princípio conservativo, seria princípio dissipativo, tá? Beleza? Então, desconsiderando o atrito e a possibilidade do garoto rolar, cair lá embaixo, se quebrar todo, assinale a opção que apresenta a velocidade no final. Beleza, que é essa velocidade aqui. Nós vamos dizer o seguinte, nós vamos dizer, não cai não, que energia mecânica aqui, energia mecânica aqui. Energia mecânica é quem? É a cinética mais potencial gravitacional. Cinética mais potencial gravitacional. Lembra que para ter cinética tem que ter o quê? Velocidade. Aqui é 0. Então o risco. Para ter potencial tem que ter o quê? Altura. Tem, eu deixo. Vamos aqui embaixo agora? Lembra? Para ter cinética tem que ter velocidade. Ah, não tem. Tem sim, ele pergunta. Então tem. A potencial gravitacional tem que ter altura. Se eu estou a nível do chão, eu não tenho. Então na hora eu tinha energia, aqui que me sobrou a potencial, igual a energia cinética. Vamos ver a fórmula? Energia potencial, me caguei, igual mv ao quadrado sobre 2. Ah, mas professor Torres, a questão não dava a massa do garoto. O garoto perdeu o braço? O garoto perdeu a cabeça? O garoto perdeu a perna? Que é isso? Não, rapaz, o cara continuou o mesmo. Isso significa o seguinte, que o garoto estava lá em cima, é o mesmo que chegou embaixo. Então a massa eu posso cortar, ele não desintegrou, pô. Então, vamos lá. A gravidade, 10, vezes a minha altura, que era 5, igual a minha velocidade que eu quero descobrir, sobre 2. Matei. Matei por quê? Ó, 10 vezes 5, 50. Vezes 2, 100. Velocidade ao quadrado igual a 100. Se eu tirar raiz quadrada de 100, 10 o quê? Metros por segundo, né? Pô, o cara lá, meu irmão. Aqui acho que não dá nem unidade. Questão 46. Não, não dá nem unidade. Dá sim. Metros por segundo. Quer dizer, letra A. Uma questão dada. Não esqueça isso. Uma questão dada. Não entendeu? Volte o vídeo quantas vezes for necessário. Beleza? Ó, e sempre cada questão a gente vai trabalhando a revisão. Vou apagar aqui e vamos para 48. Vamos para a questão 48. A questão 48 é uma questão de ondulatória. Galera, de vez em quando eu falo essas brincadeiras, fórmulas, só para a galera lembrar, tá? Então, quando a gente fala em ondulatória, a gente trabalha com ondas, né? Então, nós falamos o seguinte, uma onda como essa, tá? Ela tem a parte mais alta, que nós chamamos de pico, e a parte mais baixa, que nós chamamos de vale. Então, quando se fala, você não pode confundir na prova comprimento da corda e comprimento da onda. Comprimento da corda, eu vou botar aqui, que é Lzão, é você pegar essa corda, né? Aqui, vamos imaginar que eu peguei uma corda e sacudi, e você esticar ela toda. Então, Lzão é o comprimento da corda. Beleza? Agora, não pode se confundir com lambda, que é o comprimento da onda. A lambda é isso aqui, ó. A distância de um pico ao outro ou de um vale ao outro, beleza? Quando falamos em ondas, nós vamos usar uma fórmula.
vá e lamba com frequência. Vá e lamba com frequência. Professor Torres, aqui na física, V significa velocidade em metro por segundo. Lambda, tu já sabe. Lambda é o quê? É o comprimento da onda em metros. E F é a minha frequência em hertz. O que é frequência? Frequência é o número de oscilações, nós chamamos oscilação, é quando uma onda percorre a distância de uma crista a outra, de um vale ao outro. Então, frequência é o número de oscilações em um segundo, tá bom? Não confunda com período, tá? Período é o tempo para uma oscilação, tá? E frequência é o número de oscilações por um segundo, ok? Aí a questão dizia assim, vamos lá. Uma corda de 16 metros. Pô, beleza. Já sei que uma corda Lzão tinha 16 metros esticada. Essa corda está apoiada no chão, que é extremamente liso, pela sua extremidade. Em uma de suas extremidades, gera uma sequência de pulsos. É como se eu pegasse a corda e começasse a sacudir, tá? Que se propaga pela corda. Sabendo que o comprimento da onda é de 2 metros. Quando o cara falou comprimento da onda, tu já sabia. Era lambda. 2 metros. E que a frequência de oscilação da corda era igual a 4 Hz. Aí ele perguntava o seguinte. É como se eu coloquei um desenho aqui. Eu peguei a corda de 16 metros e comecei a sacudir. Ela foi se propagando. Se propagando. Foi indo. A questão perguntava qual era o tempo. Porque quando você bota a mão aqui na corda e você faz um impulso, agora vai assim, ó, até parar a energia que está se propagando. Então eu sacudi, ela fez zoom e foi, parou. Ele queria saber qual era o tempo para, desde o momento que você gerou o impulso aqui e ele morreu aqui, quanto tempo levou para chegar até lá. Só que tem um problema. Eu tinha que descobrir a velocidade porque ela se propagou. Era uma questão que misturava com cinemática. Por quê? Se ele perguntava o tempo que a onda, que o impulso levou de uma extremidade ao outro, eu tinha que usar Valdete. Essa minha distância aqui eram os meus 16 metros. A minha velocidade eu ia encontrar dessa fórmula, que trabalhava com essas duas informações. E ia ficar faltando tempo. Então vamos descobrir a velocidade? Vamos lá. Vamos botar aqui embaixo aqui, ó. Vá e lamba com frequência. Velocidade eu não tinha. Lambda era quanto? Tá aqui, ó. Lambda era 2. Frequência 4, 8 metros por segundo. Opa, maravilha. Maravilha. Vamos descobrir agora o tempo? Descobrir a velocidade de propagação do pulso, que está passando da corda de uma ponta a outra, que vai percorrer 16 metros. Então, velocidade era 8, distância 16, tempo t. Vamos trocar. O tempo t é 16 sobre 8. 2 segundos quer dizer, a onda, para se propagar, desde lá da fonte, quer dizer que você gerou o impulso até o fim, ele levou 2 segundos. Vamos ver qual a alternativa aqui. Na prova amarela, 2 segundos é letra B. Letra B. Letra B. Tá, galera? Sei que o vídeo está cansativo, estou vendo aqui na minha gravação já quase 1 hora de vídeo. Já matamos a 48. Vamos matar rapidamente aqui. Eu vou agora fazer o seguinte. Como falta 49,50, eu vou dar um pause. Quando eu voltar, vocês vão ver que eu vou estar com 4 apagado. Para mim corrigir uma pauleira só a 49 e a 50, tá bom? Vou dar um pause aqui rapidinho e volto com 4 transformado. Galera, voltei. Estamos aí na parte final. Botei logo as duas questões para finalizar o vídeo. Tá aí quase 1 hora. A galera está surtando já. Galera, questão 49 é uma questão de calorimetria. E aí, presta atenção no seguinte, que eu vou ser mais objetivo
porque o tempo já está estourando ali, a galera está de saco cheio de assistir esse vídeo, né? A questão 49 de calorimetria fala de calor. O cara fala que nós tínhamos 1 quilo de gelo e ele queria, né, que esse 1 quilo de gelo, vamos botar aqui, 1 quilo de gelo, né, saísse da temperatura de menos 20 graus Celsius e fosse até 100 graus Celsius. Só que na física, quando nós aquecemos o material, nós temos o que nós chamamos de calor. E ele queria saber a quantidade de calor nesse processo. Quando falamos em calor, nós temos 2 tipos de calor. O calor sensível e o calor latente. O calor sensível chamam de macete. E o latente, milamba. Só para você não esquecer a fórmula na prova. O calor sensível é aquele calor envolvido no processo, tanto de aquecimento do material ou resfriamento do material, sem que haja a mudança de estado físico. A mudança de estado físico é atribuída ao calor latente. E é muito legal porque eu botei assim, ó, calor sensível, massa em gramas, calor específico, a prova deu, variação de temperatura, calor latente, massa em gramas, calor latente, difusão e ebulição, que a prova também deu. Lembrando que nas aulas de química, você já deve ter assistido, revisado no seu cursinho, nós temos a fusão e a ebulição. Ele fala até a transformação de vapor, quer dizer, vamos colocar vapor até aqui, né? A fusão e a vaporização. Então, se você olhar nesse gráfico, você vai ver o seguinte. Nesse percurso, nós falamos que o material está aquecendo. Nós chamamos de calor sensível. Nesse momento, onde a temperatura na química permanece constante, nós falamos que ele está o quê? Mudando, ele está fazendo uma fusão. Então, chamamos de calor latente. Ele volta a esquentar de novo, sensível, e quando muda, latente. E eu vim aqui, ó, macete, aqui, milamba, macete e milamba. Eu vim aqui agora colocando os valores, né? Vamos lá. E a questão dava. A questão foi tão boazinha que elas davam assim para você, ó. Calor específico do gelo. Então, vamos lá. Massa, 1 quilo, 1000 gramas, vezes meio, vezes a variação de temperatura. Se eu for de menos 20 para 0, eu variei 20, quer dizer, meio vezes 20 dá 10, 10 vezes 1000, 10.000 calorias. Calor latente, aí de novo, massa 1000, vezes o calor latente de fusão, que era 80. Aí me dava aqui 80 mais 3 zeros, 80.000 cal. Vai guardando aí esses valores aqui, tá? Fiz o sensível latente aqui, vamos de novo, 1000 vezes, aqui era gelo, aqui já é água, então o calor específico é 1, vezes a variação de temperatura, eu fui de 0 para 100, variei 100. Então vou botar aqui, ó, aqui 100 mais 3 zeros, 1, 2, 3, quer dizer, 100.000 cal, 100.000 cal, 80.000 cal, 10.000 cal. O que você pode fazer para ficar mais fácil? Você transformar em quilocalorias, que a prova pedia. Para transformar em quilocaloria, é só você lembrar que 1 quilocal é igual a 1000 cal. Então eu vi aqui, ó, cortava e ficava 10 quilocal. Cortava aqui 80 quilocal. Cortava aqui 100 quilocal. Daqui a pouco eu apago para poder resolver aqui, tá? Vamos lá. Tá faltando aqui o milamba. Milamba, massa, 1000, vezes a prova dava o calor latente de fusão, que era 540, e já posso vir aqui até direto, porque 1000 eu sei que é quilocal, então ficava 540 quilocal. Aí a questão falava assim, cadê a pergunta? Cadê a pergunta? Cadê? Assinale qual opção que fornece o calor em quilocalorias
necessária para transformar o gelo em vapor a 100. Eu tinha que vir aqui e somar todos esses valores. Então, quer dizer, não tem nem aqui. Vamos ver quanto vai dar? Vamos circular aqui. 540, 640, 720, 730. Então, a somatória dava 730 quilocalorias. Quer dizer, era a quantidade de calor necessária para ir de menos 20 a 100. Dava para mim que na prova amarela, letra C. Beleza? Estou sendo um pouquinho mais objetivo por causa do tempo. O vídeo já ficou muito longo. Questão 50. Transformação isobárica. Galera, é um conteúdo também que não se estudava gases. Te aconselho a estudar gases. A transformação isobárica é fácil. Né? A questão 50 falava assim. Um gás ideal sofre uma transformação isobárica cuja pressão é 10 Nm por metro quadrado, alterando o volume de 2 para 6. Transformação isobárica é aquela transformação que a pressão fica constante. Então falamos o seguinte, o trabalho da transformação isobárica é igual a pressão vezes a variação de temperatura. O trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Então vamos lá. O trabalho é igual a pressão. A questão dizia que a pressão é 10 Nm por metro quadrado vezes a variação do volume. A questão dizia que o volume alterava de 2 para 6, quer dizer, variava 4. Então me dava 40 joules. Beleza? Fui rapidinho na última, cada tempinho vai ficar muito cansativo, já dava aqui na prova amarela. Na prova amarela dava letra D, galera. Beleza? Não esqueça, me siga lá no Instagram, Torres Rafael CF, e no meu Facebook. Os meus 2 Facebooks estão lotados já, não entra mais ninguém, mas é só me seguir, Rafael Torres Neves. Um grande abraço, espero que esse vídeo tenha te ajudado.